Hoje nós vamos trabalhar com monômio, nós vamos determinar o grau de alguns monômios. Só revisando, como é que nós vamos determinar o grau de um monômio? Bem, a gente viu em momentos anteriores que para mim determinar o grau de um monômio, nós levamos em consideração a parte literal, nós levamos em consideração os expoentes das variáveis que fazem parte da parte literal deste monômio. Na letra A, nós temos um monômio com coeficiente. O coeficiente desse monômio é 4 e a parte literal é x, y elevado ao quadrado, a elevado ao cubo. Então, para mim determinar qual é o grau desse monômio, nós vamos somar aqui os expoentes que estão fazendo parte aqui da parte literal desse monômio. Então, vamos lá. Qual é o grau desse monômio? O grau do monômio aqui da letra A. Então, esse monômio aqui é um monômio de grau, e é só somarmos x elevado a 1 mais y elevado ao quadrado e vezes a elevado ao cubo. Eu somo aqui 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Então, esse monômio ele é do sexto grau, certo? Aqui na letra B, nós temos um monômio. A gente viu anteriormente que o monômio ele pode ser formado por um único número. O monômio ele pode ser formado por uma parte literal e formado por um coeficiente e pela parte literal, mas ele pode ser formado por um único número, ou seja, ele pode ser formado simplesmente pelo coeficiente. Esse monômio aqui ele não tem parte literal. Se ele não tem parte literal, nós não podemos... Se ele não tem parte literal, evidentemente... ele vai ser um monômio de grau igual grau zero. Esse monômio é um monômio de grau zero. Por quê? Porque ele não tem parte literal. E para mim determinar o grau de um monômio, nós vamos somar os expoentes das variáveis que fazem parte da parte literal de um monômio, certo? Já aqui, ó, na letra C, nós temos esse monômio. Nós temos aqui esse monômio que é um monômio zero, formado por um coeficiente zero. Qual é o grau desse monômio? Bem, o grau desse monômio, esse monômio aqui, é um monômio de grau indeterminado. Por quê? Indeterminado. Por que esse monômio é um monômio de grau indeterminado? Por quê? A gente viu em outros momentos, em aulas anteriores, a gente viu que, por exemplo, eu posso ter um monômio aqui desse tipo aqui, ó. Exemplo, vou pôr o exemplo bem aqui na frente. Exemplo, nós podemos ter, por exemplo, esse monômio aqui, ó. 0, x ao quadrado, y ao cubo, certo? Esse aqui é o coeficiente zero, não é isso? Coeficiente zero. Mas eu poderia, por exemplo, ter esse outro monômio aqui, ó, 0, a elevado à terceira potência, elevado ao cubo, b, c. Eu poderia ter esse monômio. Se nós fôssemos somar aqui os coeficientes, aqui eu teria 2 mais 3, 5, aqui eu teria 3 mais 1, 4 mais 1, 5... Se eu pôr 5, por exemplo, se eu pôr aqui ó, um c elevado ao quadrado, aqui eu tenho, na hora que somar os coeficientes, agora já vai dar 6. Se, por exemplo, o meu b fosse b elevado à terceira potência, elevado ao cubo, eu teria 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Ou seja, eu posso atribuir parte literal, qualquer parte literal para esse monômio de coeficiente zero. Por isso que ele diz que o grau é indeterminado. Eu não posso determinar o grau de um monômio que tem... coeficiente zero. Por quê? Porque a parte literal dele aqui, ó, porque na verdade esse monômio ele vai zerar. Ele vai zerar. Aqui eu tenho, por exemplo, se nós atribuirmos valores para x e para y, eu posso descobrir qual é o valor desse monômio aqui da letra A, certo? Sendo que eu vou multiplicar o A vezes o valor do x, vezes o valor do y elevado ao quadrado, vezes o valor do A elevado ao cubo, certo? E nós iríamos encontrar um valor. Aqui, ó, para qualquer parte literal que eu colocar nesse monômio de grau zero, ele vai zerar, certo? Ele vai zerar, independentemente dos valores que você atribuir para x e para y. Ele sempre vai zerar.
porque é uma multiplicação por zero. Por isso que isso aqui é um monômio de grau indeterminado, ok? Aqui na letra D, nós temos um monômio apenas com parte literal, ele não tem coeficiente. A parte literal dele é x elevado à quarta potência, y elevado à décima potência. E o grau desse monômio é simplesmente somarmos aí o valor dos expoentes. Então, esse monômio aqui é um monômio de grau 14º grau, ou um monômio de 14º grau, ok? Já aqui, ó, nessa outra questão, nós vamos aqui determinar também o grau dos monômios, só que aqui eu fiz uma separação. Aqui nós temos aqui umas especificações. Que nós podemos determinar o grau do monômio todinho e nós podemos determinar o grau do monômio com relação à variável x ou com relação à variável y, ou com relação a qualquer variável que o monômio apresentar, certo? Então aqui nós temos, nessa primeira situação, nós temos um monômio com o coeficiente 18, parte literal x elevado ao quadrado vezes y, certo? Então, qual é o grau do monômio? Quando eu pergunto o grau do monômio, nós vamos levar em consideração todo o monômio. Então, o grau do monômio é só somar aqui, ó, os expoentes da variável x e da variável y. 2 mais 1, 3. Professor, cadê o 1? Não estou vendo 1. O y, qualquer letrinha, qualquer variável, quando ela vier sem expoente, entende-se que o expoente é 1, ele não precisa aparecer. O expoente 1, ele não precisa aparecer, mas eu sei que ali tem um expoente 1, ok? Então vamos lá, qual é o grau do monômio? Quando eu perguntar o grau do monômio, repito, estou me referindo a todo o monômio, certo? Então qual é o grau desse monômio? Esse aqui é um monômio de 2 mais 1, 3. É um monômio de terceiro grau. Um monômio de terceiro grau, ok? Qual é o grau do monômio, o grau da variável x? Com relação à variável x, qual é o grau desse monômio? Aí eu olho para cá, quem é a variável x? Está aqui, ó. Ela está elevado ao quadrado. Então, com relação à variável x, esse monômio ele é do segundo grau. E com relação ao grau da variável y? Com relação à variável y, eu esqueço todo o restante. É como se eu esquecesse que esse monômio aqui existe, ó. Ficou só a variável y. Esqueço que existe o restante do monômio. Eu vou analisar só a variável y. Qual é o grau do monômio com relação à variável y? Então, com relação à variável y, esse monômio ele é de primeiro grau. Primeiro grau. Aqui, ó, nosso segundo exemplo. Nós temos aqui um monômio com coeficiente menos 1/3, parte literal x elevado à sexta potência e y elevado à quinta potência. Qual é o grau do monômio? O grau do monômio é simplesmente nós somarmos o expoente da variável x, que é 6, mais o expoente da variável y, que é 5. Então, esse monômio de 6 mais 5, 11. Ele é do 11º grau. Grau do monômio com relação à variável x. Eu esqueço o restante do monômio e vou analisar só a variável x. A variável x aqui está elevada à sexta potência. Então, é um monômio de sexto grau com relação à variável x. E o grau do monômio com relação à variável y? Eu esqueço o restante do monômio e vou analisar agora apenas a variável y. Com relação à variável y, esse monômio aqui é o monômio do quinto grau. No nosso terceiro exemplo, nós temos aqui um monômio sem parte literal, sem coeficiente, aliás, sem coeficiente. Esse monômio apresenta apenas parte literal com uma variável x elevado à nona potência. Então, qual é o grau do monômio? Esse monômio ele é do nono grau. Qual o grau do monômio com relação à variável x? Ele só possui a variável x. E com relação à variável x, ele é também do nono grau. Qual o grau do monômio com relação à variável y? Então, observe que esse monômio ele não tem variável y. Então, se ele não tem variável y, se ele não tem variável y, ele não possui grau com relação a y. Ou seja, 0 grau. Por quê? Porque ele não tem variável y, ok?
Já aqui, ó, nosso quarto exemplo, nós temos um monômio apenas com coeficiente menos 3. Esse monômio não tem parte literal. Aí eu pergunto, qual o grau do monômio? Bem, a gente viu em aulas anteriores, estamos fazendo esse exercício aqui com relação ao grau de monômio, estamos observando que para mim determinar o grau de monômio, eu esqueço o coeficiente e eu analiso apenas a parte literal. Eu analiso apenas a parte literal. Esse monômio não tem parte literal, certo? Se ele não tem parte literal, se ele não tem parte literal, ele é um monômio de 0 grau. Por que de 0 grau? Porque ele não tem parte literal, certo? Qual o grau da variável x? Acabamos de dizer que esse monômio não tem parte literal. Ele não tem variável x. Não tem variável x, 0 grau, também com relação a x. Grau do monômio com relação à variável y. Esse monômio, repito, não tem parte literal, não tem variável x e não tem variável y. Também ele é de 0 grau com relação à variável y. Então tá aqui, pessoal, um exercício com relação à determinação dos graus dos monômios. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com o aprendizado de cada um de vocês. Até a próxima.